O meu bom dia, né? Boa tarde ou boa noite para você. Vamos à correção de mais um do nosso simulado, simulado de número 18, né? E a pergunta número 1 diz assim: quais dos equipamentos abaixo são obrigatórios por serem fundamentais para permitir a troca de um pneu furado com segurança? Então, letra D de dado, que é a resposta certa aí: pneu e rodas sobressalentes, macaco, que é para levantar o veículo, chave de roda, chave de fenda e dispositivo de sinalização luminosa de emergência, que é o triângulo, né? Tem a imagem aí, ó, tá vendo, ó? Macaco, triângulo, chave de roda, né, e chave de fenda. Pergunta número 2: promover na via competições esportivas, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo como condutor é considerada o quê? C de casa, que é a resposta certa aí, né? Infração gravíssima, com multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Tá vendo dois carrão aí, ó? A gente não pode, né, fazer isso daí. Pergunta de número 3. A placa de regulamentação R9 indica que, letra C de casa, que é a resposta certa, o trânsito de caminhões é proibido. Pergunta de número 4. Parada obrigatória, que é a placa de pare, né? É uma placa de regulamentação, que são as placas de borda vermelha e fundo branco. Pergunta número 5. A placa de advertência A35 indica que, letra A, que é a resposta certa, é necessário tomar cuidado, pois é frequente a entrada de animais na pista naquele trecho da via, não é? Então, ó, tem a placa aí. No dia da prova vai ter a placa desenhada na frente da questão. Pergunta de número 6. Diante da placa A44, você entende que, letra A, que é a resposta certa, nesse trecho é frequente a ocorrência de ventos fortes laterais, né? Letra A, ainda número 6. Pergunta de número 7. Diante da placa S5, você entende que existe o que? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via, não é? Lembra que no dia da prova vai ter a placa desenhada na frente da questão. Pergunta de número 8. O condutor deve sinalizar e deslocar o seu veículo com antecedência para a faixa mais à direita da sua mão direção para, né? Se ele está numa pista tipo essa daqui e está dando seta para a direita e anda um pouquinho, seta para a direita e anda um pouquinho, seta para a direita e anda um pouquinho, isso indica que lá na frente ele vai entrar à direita, porque para mudar de faixa de trânsito é só a próxima pista. Para ultrapassar é só a próxima da pista. Você não vai na última ficha, na mais à direita, e além do que não faz ultrapassagem pela direita. Entrar para a esquerda não faz sentido, né? Porque você está movimentando para a direita e é uma pista com várias faixas de trânsito. A não ser se fosse uma pista simples, se fosse parar num acostamento. Mas no caso é essa pista aqui, com várias pistas no mesmo sentido. Então a letra D de dado, que é a resposta certa aí. Entrar para a direita. Então na número 8, a resposta certa é a letra D de dado. Pergunta de número 9. Quando o pedestre estiver atravessando a via transversal em que o veículo for entrar, o condutor deverá fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Dar preferência ao pedestre. Né? Tá vendo aí, ó, a situação? Pergunta de número 10. É proibido estacionar o veículo? Letra D de dado, que é a resposta certa. Ao lado de outro veículo em fila dupla. Olha a imagem aí, tá vendo, ó? Como é que os veículos do canto vão conseguir sair se tem uns veículos no meio da pista atrapalhando eles? Número 11. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, observando-se a seguinte regra. Que regra é essa? Letra D de dado, que é a resposta certa. Para ultrapassar, o condutor deverá ter certeza de que dispõe de espaço suficiente, não é? Pergunta número 12. Em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as faixas da esquerda devem ser usadas para fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Para ultrapassagens e para os veículos em maior velocidade, né?
Tem um exemplo aí de novo, ó. Pergunta número 13. Ao estacionar o carro numa via urbana pavimentada e plana, o condutor deverá atender necessariamente ao quê? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Ao critério de puxar o freio de estacionamento apenas. Letra B de bola, número 13. Pergunta de número 14. Quando o sinal está aberto para o seu veículo e um pedestre atravessa a sua frente, você faz o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa aí, né? Aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Pergunta de número 15. As condições adversas do motorista são o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Estado alcoólico, sono, audição e visão deficientes, né? Pergunta de número 16. A manobra de marcha ré pode ser executada quando? Para quê? Letra D de dado, para percorrer pequenas distâncias. E essa pequena distância geralmente quer dizer o quê? Estacionar ou tirar o veículo numa situação de estacionado. Número 17. O interesse do condutor na cidade é de se deslocar com segurança, o mais rápido e o mais facilmente possível, né? Aí você vai completar a frase aí, né? Letra B de bola, que é a resposta aí, ó. Deve conhecer as principais regiões e vias da cidade, vias de acesso e as diferentes vias urbanas e rodoviárias, não é? Pergunta de número 18. A insuficiência de escoamento de água pelas ranhuras, ou seja, as gretinhas dos pneus, em função da velocidade do veículo e do volume de água na via, pode causar a perda de, aderência dos pneus à pista. Este fenômeno é chamado de quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Aquaplanagem. Pergunta número 19. A distância percorrida desde o instante que o motorista vê o perigo até a parada total do veículo é o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa aí, ó. Distância de parada, não é? Pergunta número 20. Para dirigir com maior segurança, a forma correta de se segurar o volante de direção é com as mãos em que posição? Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Apoiadas nas partes externas, ou seja, para o lado de fora do volante, em posição similar a 9 horas e 15 minutos do relógio, ou seja, a altura das mãos tem que ser a mesma, das duas, tanto da esquerda como para a direita, tá ok? A altura das mãos tem que ser a mesma. Pergunta de número 21. Em uma via cuja velocidade máxima é de quê? 40 km por hora, então guarda esse número. Ocorreu uma colisão de um carro com uma árvore. O acidente aconteceu 12 horas, ou seja, era de dia, mas teve um problema, era um dia de chuva. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de letra D de dado, que é a resposta aí, né? Tá como 80 passos longos de um adulto, né? Mas como era um dia de chuva, pessoal, geralmente a contagem de passos aí vai dar 160, mas no caso desse simulado aqui tá como 80, tá ok? Letra D de dado. Pergunta de número 22. Um motorista para o seu veículo em uma avenida com tráfego intenso, a fim de realizar troca de pneus, e é atropelado por uma motocicleta. Nessa situação, como conduta de primeiros socorros, o motociclista deve, letra B de bola, que é a resposta certa aí, sinalizar adequadamente o local e providenciar socorro médico. Pergunta de número 23. Em um acidente com motocicleta, a vítima está inconsciente e caída no chão com os joelhos dobrados. Nessa situação, um cuidado a ser prestado à vítima é fazer o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Não retirar o capacete do motociclista e não movimentá-lo. Pergunta de número 24. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra B de bola, que é a resposta certa aí.
procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado, né? Muito obrigado e boa sorte na sua prova.